Retornando aqui a nossa programação. Agora, para nos apresentar o segundo módulo do curso, iremos convidar para cá a professora Nayana Maria Medeiros Vilar Barbosa, que é graduada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Farmacologia pelo Programa de Pós-Graduação em Produtos Naturais e Sintéticos Bioativos. Sua trajetória acadêmica é marcada pela atuação na área da psicofarmacologia, com ênfase nos mecanismos de ação dos fármacos que modulam o sistema nervoso central. Possui experiência em farmacologia pré-clínica de compostos com potencial de atividade sobre o sistema nervoso central, desenvolvendo estudos voltados à investigação dos efeitos comportamentais e neuroquímicos de substâncias com propriedades ansiolíticas, antidepressivas e neuromoduladoras. Sua atuação reflete um compromisso com a pesquisa científica e com o aprofundamento do conhecimento sobre os processos biológicos do conhecimento farmacológico, que envolve a saúde mental, que estará nos apresentando um módulo sobre farmacodinâmica. Seja bem-vinda, professora. Olá, pessoal. Todo mundo me escutando bem? Agradeço, as meninas, a professora Pablo, que fez esse convite. Então, é uma honra para mim estar aqui falando com vocês, sobre esse tema tão importante. Tá bem bastante. Melhorou? Fala mais perto. Pode falar mais perto. Então, quando tiver ok, vocês finalizam para mim. Então, tá melhor agora? Todo mundo escuta bem? Oi, agora foi. Tá. Então, obrigada, mais uma vez. É uma honra para mim estar aqui falando com vocês sobre esse tema tão importante, que é a farmacodinâmica, um dos pilares da farmacologia junto com farmacocinética. O professor Paulo me convidou, então para mim é uma honra. Eu sou nascida aqui em Campina Grande, mas não moro aqui há muito tempo, então estou retornando à minha casa, tá? Bom, eu sou Nayana, como já foi apresentado, sou farmacêutica generalista, formada pelo UFPB, e hoje um dos temas que eu vou trazer para vocês vai ser farmacodinâmica, e à tarde a gente vai conversar um pouquinho sobre a parte do sistema nervoso central e os principais fármacos empregados no tratamento de alguns transtornos mentais. E depois de a gente fazer essa breve introdução, vou trazer também para vocês como é na prática, que eu acho que vocês estão mais curiosos, para saber como é que a gente investiga isso na parte experimental. Então, para a gente começar, eu queria saber se vocês já sabem ou se tem ou não diferença entre os três conceitos: fármaco, medicamento e remédio. Tem ou não diferença? Tem, né? E quem poderia me dizer qual é? Isso mesmo, olha aí, já tem um gabarito. Então, o fármaco é propriamente a substância, o princípio ativo puro, é ali a estrutura molecular dela, a estrutura química, que está ali presente no seu medicamento que você está tomando. Por exemplo, é o paracetamol, é o acetocisteína, enfim. Já o medicamento, ele é o produto farmacêutico todo pronto, é o que a gente compra lá na farmácia. Você compra a caixinha que contém o medicamento, com o fármaco contido nele, junto com outros recipientes. E o remédio é qualquer tipo de intervenção que você faça para poder amenizar alguma dor, alguma doença. Isso pode ser um chá, pode ser uma massagem, pode ser uma aromaterapia, por exemplo, tá? Então, estou precisando de um remédio que eu estou me dando nas costas, vou fazer ali uma liberação miofacial. Isso é um tipo de remédio, tá? Que você está fazendo. Já o medicamento, não, é outra coisa. É realmente um produto farmacêutico que a gente adquire ali na farmácia e toma, tá? Então, só para ficar mais claro, para vocês entenderem, quem ainda tiver ficado com dúvida, o princípio ativo ali é realmente
não sei se o Paulo falou anteriormente, mas acredito que sim, vocês já viram, né, uma parte dela, é a farmacocinética. Então, é realmente um estudo, né, de propriedades físicas e químicas, os efeitos bioquímicos e fisiológicos, o mecanismo de ação, a absorção, biotransformação, distribuição e excreção, vocês acabaram de ver com o professor Paulo, né, que é a parte farmacocinética, e também os usos terapêuticos daqueles fármacos que a gente está estudando. Então, é tudo isso voltado para fármacos e medicamentos em geral. A farmacologia ela estuda tudo isso que está contido dentro do fármaco que você está estudando ou do medicamento. E aí, qual é a principal diferença, né, entre farmacocinética e farmacodinâmica? Isso é algo que tem que estar claro na cabeça de qualquer profissional da saúde. Por quê? Se vocês vão lidar com o paciente, vocês precisam entender o que está acontecendo nele, principalmente na farmacocinética, se ele está absorvendo bem, se não está, como é que está o metabolismo, excreção, como também precisa entender a farmacodinâmica. Por que eu estou usando aquele fármaco? Para que ele serve? Né? Então, a farmacodinâmica, eu sempre gosto de enfatizar o dinâmico, é justamente o que o fármaco vai fazer com o corpo. É o oposto da farmacocinética. Na farmacocinética, a gente vê ali o movimento, né, que o fármaco vai fazer no corpo, ou seja, é o que o corpo vai fazer com o fármaco. Aqui é o contrário, é o que o fármaco vai estar fazendo no corpo. Então, a gente foca aqui na ação, principalmente, daquele fármaco, daquele medicamento. E aí eu gosto de brincar, dizendo que aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Porque aqui, olha, é um mundo de informações. E não tem como a gente aprender tudo de farmacodinâmica em um dia. Em uma aula, é impossível, não tem como, né? Então, é uma construção assim, diária, devagarzinho, de muito estudo, de muita leitura, tá? Mas fiquem tranquilos, não vou aterrorizar vocês. Ninguém precisa sair daqui traumatizado. Pelo contrário, a gente quer, né, desmistificar isso, desse medo da farmacologia, o contrário. Então, a farmacodinâmica, eu trouxe aqui alguns conceitos clássicos, né, que a gente tem que saber. É o estudo das ações bioquímicas, celulares e fisiológicas dos fármacos. Como eu disse, nosso astro aqui é o fármaco, a gente quer saber o que ele vai fazer, tá? É como ele vai agir. Incluindo os mecanismos moleculares pelos quais essas ações são alcançadas. Ou seja, é o que o fármaco vai fazer com o corpo, tá? E a gente estuda isso dentro de uma janela terapêutica, tá? Por quê, Nayana? Se eu tomo uma quantidade baixa do medicamento, eu não atinjo uma concentração suficiente para que eu tenha aquele efeito. Então, o fármaco não está funcionando. Será que você atingiu realmente ali a concentração necessária para ter aquele efeito que ele vai causar? Então, a farmacodinâmica é justamente estudar o efeito do fármaco dentro daquela janela terapêutica, tá? Sempre se atentem a isso. Por quê? Se eu tomo uma concentração menor do que é necessária, eu tenho uma subdose, então eu não tenho efeito ou eu tenho um efeito reduzido. Se eu tomo além do que é necessário, eu já entro em um espectro tóxico, né? Então, ali eu já entro nos riscos de toxicidade e que em alguns fármacos pode ser fatal. Então, sempre atentar que a gente tem que trabalhar dentro da faixa terapêutica, tá? Outros conceitos clínicos que eu trouxe, que às vezes geram um pouquinho de confusão, são os conceitos de tolerância e taquifilaxia, né? Ou seja, a tolerância, muita gente fala, eu dou tolerância a esse medicamento. E o que é isso, né? É quando, com o uso gradual, tá? Você usa aquele fármaco várias vezes ou todo dia, enfim, o corpo ele começa a diminuir, digamos, a resposta, tá? Por quê? A gente cria uma certa tolerância àquele medicamento. Então, isso é uma forma gradual. Então, tolerância é algo mais lento. Você vai construindo essa tolerância, tá? Já a taquifilaxia, ou a dessensibilização, é justamente essa perda de efeito muito rápido, tá? Então, você usava aquele medicamento, por exemplo, e você pode usar ele 1000 vezes, aumentar super, que ele não vai funcionar. Então, é uma perda muito rápida de ação. Isso a gente vê muito com descongestionante nasal, por exemplo. Tá? Muita gente bota e não funciona mais. Então, ele já está com um efeito de taquifilaxia, por exemplo. Então, para diferenciar, eu gosto de associar sempre tolerância, lembrar algo lento, é gradual, devagarzinho. A taquifilaxia não, é rápido, tá? Não funciona. É muito rápido, assim,
perda instantânea, basicamente. E aí a gente tem o famoso efeito rebote, né? Quando a gente fala, o paciente que estava usando antihipertensivo parou, teve, né, um efeito rebote altíssimo, teve um pico de hipertensão alto. É um efeito rebote. Então, é o efeito oposto ao que o fármaco deveria causar, tá? E isso ocorre geralmente após a retirada daquele medicamento. Tanto que tem algumas classes, né, que a gente sempre escuta, não, tem que tirar devagarzinho, porque senão pode ter algum efeito rebote, enfim. Então, está associado a isso, que pode dar um efeito muito contrário ao fármaco, que o efeito do fármaco faria, no caso. E por que isso ocorre? Aqui tem várias alterações, né? A gente pode ter uma alteração estrutural nos próprios receptores, tá? Onde o fármaco agiria. Temos também a modificação de alguns pontos de ligação. Você pode sofrer uma certa mutação e aí o seu receptor ele fica com realmente uma perda de alguma estrutura, algum composto químico que está presente ali na formação dele. Como também internalização dos receptores. A gente literalmente perde o receptor, ele fica lá dentro da célula, ele não fica na membrana, então o fármaco ele fica procurando ali o receptor e o receptor não está lá. Então a gente perde o receptor em alguns casos. E como também tem a adaptação fisiológica, como eu falei. Pode estar associada a uma tolerância, a uma anafilaxia também, e que ocasiona esse efeito rebote. Bom, aqui outros conceitos clínicos que são importantes também, vocês vão se deparar com isso, principalmente em ambiente hospitalar, né? O paciente chegou com muita dor, e aí a gente faz a associação, né? Faz a adição de 2 medicamentos para tratar aquela dor dele que está muito intensa. Então, isso é um mecanismo de adição que a gente fala. Adição é quando tem um efeito aditivo pelo mesmo mecanismo de ação, ou seja, dipirona e paracetamol, eles agem no mesmo mecanismo. Então, eles agem lá na COX, então diminui ali a parte nociceptiva porque está agindo no mesmo mecanismo de ação, tá? Estou indo muito rápido ou não? Se tiver, vocês sigam, pelo amor de Deus, vai devagar. Eu dou uma freada. Temos também somação. Não, mas somação e adição não é a mesma coisa, não? A gente acha que é, né? Parece ser sinônimos. E não. Somação dentro da farmacologia, eu estou trabalhando com o mesmo efeito, tá? Ou seja, a parte analgésica, né? Mas por vias diferentes. Por exemplo, a dipirona, que eu citei no exemplo anterior, ela atua ali na COX, certo? Inibindo a COX. Sendo que quando eu associo com proteína, por exemplo, muito utilizável em ambiente hospitalar, enfim, ela já age em outro mecanismo de ação, é na parte opioide, receptores opioides. Então, são 2 mecanismos de ação associados. Então, a gente tem aqui a somação, então, um mecanismo diferente, tá? E potencialização ou sinergismo, tá? É quando essa associação de 2 medicamentos ou 2 substâncias, tá? É muito maior do que a adição deles. Como assim, Maiana? Agora deu um nome ao juízo. Vamos lá. Benzodiazepínicos, porque tem muitos medicamentos que quando a gente toma, não pode tomar álcool, bebida alcoólica. Por quê? Quando eu tomo ali a bebida alcoólica com benzodiazepínico, por exemplo, ou barbitúricos, né, a gente tem um efeito tóxico, pode-se dizer assim, muito grave. Então, por exemplo, você usa um benzodiazepínico, diazepam. E aí, não, eu vou tomar hoje um vinhozinho mais tarde. Eu vou ter um efeito de sinergismo muito grande. Então, eu vou sedar totalmente, eu vou deprimir meu sistema nervoso central de uma forma que eu vou apagar. Tá? E isso é perigoso por quê? Porque eu posso levar ao coma e, posteriormente, eu posso matar ali meu paciente, né? Se eu não conseguir dar essa orientação correta. Então, acho interessante esses conceitos porque é muito cobrado em concurso, tá? Algumas questões de concurso falam, a adição é isso, isso e isso. Por exemplo, a adição é quando soma 2 medicamentos que agem num mecanismo diferente, tá certo? Não, é o oposto. Então, são essas palavrinhas que eles colocam que a gente perde muita questão em concurso, tá? Por isso que eu trouxe esses pontos, que é para vocês irem se ligando. Tem alguns conceitos básicos, assim, que são muito cobrados, tá? Provas de residência, para quem for fazer, enfim.
50% do seu efeito máximo. E essas siglazinhas eu sei que são mais chatinhas para a gente aprender, enfim. Quando a gente vê o EC50, então associa o C à concentração necessária, tá? Para atingir o efeito, está relacionado ao E, de 50% daquele fármaco, tá? Então, aqui eu trouxe essa figura, no qual aqui no eixo X a gente tem a concentração dos fármacos. Eu estou trabalhando com o fármaco A e o fármaco B aqui também. No fármaco A, a linha azul, o fármaco B, a linha cinza. E aqui embaixo, no eixo X, a concentração versus o efeito aqui no eixo Y. Então, vejam, qual dos dois é mais potente aqui? Qual? O A. Por quê? É uma concentração bem mais baixa que eu preciso para ele já ter o efeito ali de 50%, tá? E aí, o fármaco A, então, ele é mais potente. Então, ele é mais eficaz que o fármaco B? Não necessariamente, né? Por quê? Ambos atingem ali o pico, tá vendo? Então, ambos atingem lá a eficácia máxima. Mas o que está diferindo ali é a concentração deles. Então, potência está sempre relacionada à concentração. Associem sempre a isso, tá? Pode ter fármaco que tem uma concentração, uma potência alta, né? Então, aqui, por exemplo, a potência dele ia estar aqui, bem pertinho do zero. Mas ele não tem uma eficácia? Pode. Pode ter o contrário? Também pode. Então, isso é muito importante para a gente entender ali, dentro dos estudos pré-clínicos, tá? É tanto que esse conceito de EC50 é o que a gente usa para estudos in vitro, ou seja, in vitro ou em animais. Então, por exemplo, eu que trabalho na parte experimental, todos os compostos que a gente testa lá, a gente precisa delimitar quem é esse EC50 daquele meu composto novo, tá? Para eu conseguir saber ali qual a concentração necessária, eu vou ter que tratar os meus animais, as minhas células, para atingir ali um efeito pelo menos 50%, tá? Então, um dado que vocês vão ter que ter assim na prática, ali laboratorial, quem for para essa área, tá? Para trabalhar, podem se acostumar com esse 50. Isso vai ser assim, bom dia para vocês. Vai ser 50, vai ser o bom dia de vocês, tá? E aqui, quando a gente fala já na parte... Tá, mas eu não sou um animal, né, Mariana? Como é que eu vou trabalhar então? A gente já muda, vai ser o ED, que vai ser a dose necessária, né, para você tomar para causar o seu efeito mediano, ou seja, de 50%. Assim como a gente tem que delimitar qual é a dose tóxica mediana. Como assim, Mariana? Dose tóxica mediana. A dose tóxica, no qual 50% da minha população apresenta algum efeito considerado tóxico. Por exemplo, Taine está tomando um diazepam. Se na dose de 2 miligramas, tá? É ok, ela está causando um efeito ansiolítico. Se ela toma já uma dose de 4, ou seja, ela dobrou, ela já apresenta um efeito tóxico. Por quê? Taine vai ficar já com perda da coordenação motora. Então, ela vai andar, daqui a pouco ela dá uma tropeçada. Se ela aumenta para 6, ou seja, ela triplicou a dose, ela vai sedar, ela não vai conseguir fazer mais nada, não vai acordar, ela vai ficar dormindo o dia inteiro. Então, isso já é um efeito tóxico. Então, a gente delimita, por exemplo, a dose de 4, ela não já apresentou algum efeito tóxico? 50% da população apresenta. Então, isso já é considerado a minha dose mediana tóxica, tá? E a dose letal, Mariana, é o mesmo raciocínio. É a dose que você vai ter ali e que 50% da população vai ter morrido, tá? Literalmente. E já vai estar associado a um risco de morte, tá? Então, são 3 conceitos que a gente utiliza muito, né, na parte clínica, de estudos clínicos, que a gente tem que botar isso nas bulas dos medicamentos, tá? Para que tenha esse cuidado. A partir daqui, 50% da população já teve um risco ou apresentou morte. 50% aqui já teve alguma toxicidade aparente. Então, a gente sempre trabalha com esses conceitos, tá? Tranquilo até aqui? Bom, e agora entrando realmente no mundo da farmacologia, que
alguns conceitos esses, tá? Os fármacos na farmacodinâmica, a gente vai se cansar de falar, ele é agonista, antagonista, agonista, antagonista, agonista, antagonista. Né? E o que é, Ana? Isso, pelo amor de Deus. Agonista é aquela molécula, tá? Ou ligante, que vai se ligar ali ao receptor e vai ativar, fazendo um efeito parecido ao normal, tá? Já o antagonista, ele vai se ligar ali ao receptor, e não é que ele não vai ativar. Ele pode ativar o receptor, mas ele vai fazer um efeito oposto, tá? Ou seja, um antihipertensivo, por exemplo, propanolol da vida, ele se liga lá no seu receptor beta, tá? Então ele vai baixar ali a hipertensão se ligando, né, no seu receptor. Ele vai bloquear o receptor beta. Ele é um antagonista do receptor beta. Ele se liga, mas o efeito dele é um efeito oposto. Não é que ele não vai ter função. Ele vai ter função, mas é o oposto, tá? Já o agonista não. Por exemplo, a adrenalina, que a gente utiliza muito na carta hospitalar. A adrenalina, ela bota a pressão lá pra cima, né? Então, ela se liga e causa um efeito parecido ao normal, digamos. Então, ela aumenta ali a pressão, tá? E aí, a nível de conhecimento, que eu não vou aprofundar, porque senão vocês vão me xingar aqui, né? Com essa parte, a gente tem vários tipos de atividade intrínseca, que a gente tem alguns números para meio que codificar essa atividade. Por exemplo, um agonista total, a gente classifica ele como 1, ou seja, ele se ligou e vai sempre fazer um efeito parecido. Agonista parcial, de 0 a 1, ele em alguns receptores ele é agonista e em outros ele é antagonista. Então ele fica nesse meio termo, tá? Já quando a gente associa ao 0, a gente está lidando com antagonistas propriamente dito, ou seja, ele vai fazer um efeito totalmente oposto ao que seria o normal, o esperado, tá? E temos o agonista inverso. Como assim, Mariana? Agora deu um nome. É o seguinte, o agonista inverso, indo pela teoria, o agonista ele ia se ligar e fazer um efeito parecido, concorda? Mas ele, quando se liga, ele é um agonista, ele ativa o receptor, mas o resultado final é o oposto. Então, por isso que ele se chama agonista inverso. Ele tem esse trocadilhozinho. Ele se liga lá, mas o efeito que ele vai causar no final vai ser oposto. Mesmo ativando toda a via que seria em um agonista, tá? Mas não vou aprofundar nisso, certo? Porque eu sei que dá um fuzuê na mente da gente. Foi a nível do conhecimento. E aí, tudo certo. Onde esses fármacos vão agir, Mariana? É sempre em um receptor? Não necessariamente. A gente tem outros locais de ligação. E aí pode ser enzimas, proteínas transportadoras, ácidos nucleicos, canais iônicos e receptores, que é assim como eu posso dizer, a maior população, né, que a gente tem. E que é um dos fármacos mais atuam. E aqui eu trouxe também um conceito muito importante quando a gente fala de antagonista, que é o termo de antagonista do tipo competitivo e não competitivo, tá? Quando a gente fala de antagonista, a gente tem que estar muito claro isso. Por quê? Aqui na imagem, a gente consegue ver um receptor transmembranar, do tipo canal iônico, tá? Aqui a gente tem o sítio de ligação do agonista e o sítio do antagonista alostérico. Quando a gente fala, ele se liga em um local alostérico, é um canal diferente ao que o agonista propriamente dito se ligaria. Então, por exemplo, é um local diferente. Vocês podem ver aqui na imagem. Sítio de ligação do agonista e o sítio alostérico, que está ali do lado. Então, quando a gente fala que tem um agonista, ele se liga ali no sítio dele normal, tá? No sítiozinho ativo dele. Já quando a gente liga com um antagonista competitivo, ele vai literalmente competir com o agonista, quem chega primeiro ali no receptor e se liga, tá? E o competitivo, ele fala isso porque quem tiver em maior quantidade ganha, tá? Então, aqui no exemplo, o antagonista estava em maior quantidade, ele está lá ligado. Pode ver que o agonista tenta se ligar, mas não consegue, porque já estava lá o antagonista ligadinho, bloqueando, tá? E o não competitivo já é o oposto.
não tem relação com a quantidade que vai estar disponível. Quando ele se liga, ele se ligou e acabou. É como se fosse irreversível, tá? A gente considera isso uma ligação do tipo covalente. Então ele se liga lá, por mais que eu aumente muito o meu agonista, ele não consegue tirar o meu antagonista. Então, essa diferença entre os fármacos também é muito importante, porque pode levar a um risco de toxicidade, inclusive. Por exemplo, se eu coloquei ali um antagonista do tipo não competitivo, ele bloqueou toda aquela minha via, certo? E aí, por exemplo, é uma via que está ligada diretamente à parte de hipertensão arterial. Se eu bloqueio ele totalmente, eu vou causar uma hipotensão brusca no meu paciente, ele pode falecer por conta disso, entendeu? Então, entender esses conceitos são detalhes que vai fazer toda a diferença na parte clínica de vocês, tá? Independente de onde vocês vão atuar. Seja na parte de docência, seja na parte hospitalar, seja na parte de consultório, porque você precisa entender o que você está receitando para o seu paciente, né? Então, são conceitos, como eu disse, clássicos, que tem que estar muito claro para vocês, tá bom? E aqui eu trouxe esses dois gráficos só para vocês entenderem, né, essa diferença. Aqui, no primeiro, a gente está com um antagonista competitivo, ou seja, eu interfiro apenas na potência. Lembra que eu disse que quem tiver com maior concentração ganha, digamos? Então aqui eu só vou diminuir a potência do outro. Então, aqui, na primeira linha, está somente o agonista, tá? Mas quando eu coloco um agonista competitivo, olha só o tanto que eu tive que aumentar a concentração do meu agonista para ele ter o efeito. O mesmo efeito, tá? Então, o antagonista competitivo altera apenas a potência, tá? Já o antagonista não competitivo, ele vai reduzir a eficácia. Por quê? Lembra que o antagonista do tipo não competitivo, ele não vai sair. Então, eu posso aumentar muito o meu agonista, que não vai ter efeito, tá? Então, eu perco a minha eficácia, eu baixo a minha eficácia, tá? Então, são dois gráficos que ficam completamente diferentes, mudando apenas o antagonista, tá? Outra pegadinha que concurso adora cobrar. Esse aqui, fármaco A e fármaco B, é um antagonista competitivo ou não competitivo? É uma pergunta só que eles fazem. Então, você precisa entender. Quem mexe na eficácia, não competitivo. Quem mexe na potência, competitivo, tá? Então, só para vocês terem isso rápido assim na mente, tá bom? Aqui é outro exemplo também, para vocês verem, do tipo competitivo, ó. Aqui eu tenho controle normal, aqui eu tive que aumentar 3 vezes, 10 vezes para poder ter o mesmo efeito. Então, veja, é só ali a concentração, tá? É só a potência que eu estou alterando. Já no não competitivo ou irreversível, como eu falei, faz uma ligação covalente, eu não consigo reverter aquilo ali, eu tenho uma diminuição diretamente no meu efeito, na minha eficácia, tá? Tudo certo até aqui? E aqui só enfatizando mais uma vez, potência sempre no competitivo, eficácia não competitiva. E aqui eu trouxe alguns exemplos, porque lembra que eu falei, o fármaco ele pode agir em vários locais, enzima, receptor, canal iônico, ácido nucleico, e aqui eu trouxe alguns medicamentos bem utilizados, tá? Que vocês vão lidar literalmente na prática clínica, diariamente, como por exemplo, que age em enzima, o próprio captopril, é um inibidor da enzima conversora de angiotensina, ou seja, o IECA, né? Então ali ele vai agir lá, tá? E vai baixar a pressão, por exemplo. Os anti-inflamatórios não esteroidais. Tenho certeza que todo mundo tomou um desse quando era criança, né? Esse do pacotinho rosa, esse desse. Parecia que era a balinha, né? Então, aqui também está agindo em enzimas, tá? É mining, age lá na COX. Temos também o antidepressivo, né? Inibidor ali da monoamina oxidase, ou seja, bloqueia ali aquela minha enzima que iria degradar minha serotonina, minha dopamina, enfim. Então, a gente tem aqui os inibidores da monoamina oxidase, os tricíclicos. Temos também com ação em transportadores, ou seja,
ele bloqueia a ação de recaptar aquele neurotransmissor ali, que está na minha fenda sináptica atuando. Então, se eu bloqueio ele, eu deixo mais tempo ali o meu neurotransmissor agindo. Isso é o exemplo clássico do mecanismo de ação da fluoxetina, muito utilizado para a ansiedade, né? Então, a ação dele é em transportadores, propriamente dito. Temos também a própria furosemida, um diurético muito utilizado aí na prática clínica, né? Ele bloqueia aí o cotransportador de sódio, potássio e cloreto, tá? Então, veja, não estou atuando em receptor, não estou atuando em nada disso ainda. Estou só atuando em enzimas, transportadores, enfim, tá? A própria cocaína, né? Essa droga aí muito utilizada pelo pessoal de forma ilícita, ele trabalha ali, ó, bloqueando a recaptação de noradrenalina. Então, ele deixa tanta adrenalina ali, noradrenalina atuando, que isso leva a uma hiperexcitabilidade surreal, tá? Então, eu estou ali bloqueando só os transportadores. Ele bloqueia tudo, então ele deixa super disponível ali para agir. Então, a pessoa fica hiperexcitada por conta disso. Temos também os que agem nos ácidos nucleicos, tá? Então, clássicos aqui, a gente tem os antibióticos, a eritromicina, a rifampicina, tá? O antineoplástico, muito utilizado também, metotrexato, é quase uma palavra, com ação em canais iônicos, tá? A gente tem o próprio anestésico local, a lidocaína, ela bloqueia o meu canal iônico de sódio, então eu bloqueio ali o sódio de entrar, eu não tenho a parte de nocicepção ativa. Eu diminuo a dor porque eu bloqueio esse canal iônico, tá? Temos também o antihipertensivo, a nodipina, ele bloqueia ali os canais de cálcio. Então, se eu diminuo o cálcio está sempre associado à parte de contração. Se eu contraio mais os meus vasos e tudo mais, eu aumento minha pressão, tá? Arterial. Se eu bloqueio esses canais, eu não tenho contração, eu relaxo, tá? Então, ele causa o efeito antihipertensivo assim. Tranquilo aqui? Certo? E temos ainda em receptores intracelulares, tá? A gente lembrando, a gente tem receptores tanto na membrana como na parte intracelular. Na parte intracelular a gente tem os glicocorticoides, os hormônios, a vitamina D, tá? O pessoal aí da nutrição vai sempre estar aí tentando aumentar um pouquinho a vitamina D, né, dos pacientes. Então, são medicamentos que vão atuar nos receptores que estão de forma intracelular, estão lá no citoplasma, tá? Então, precisa ser um fármaco que tem uma lipofilicidade legal, porque ele precisa passar ali pela membrana, tá? Porque o receptor dele vai estar lá dentro. Então, exemplos aqui também para vocês. Temos também os de ação em receptores de membrana, né? Que são, digamos que os mais abundantes, digamos. A gente tem os catalíticos, que são receptores de tirosina quinase, né? Como o receptor da própria insulina, ele atua no receptor de membrana, tá? Temos também os ionotrópicos, os canais iônicos regulados por ligante, o GABA, tá? O GABA-A, onde vai se ligar ali o nosso GABA, o monoamina glutírico, o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central, tá? Então, se liga ali no seu canal iônico. Temos também os receptores, né? Acoplados à proteína G, que é a nossa super família de receptores, que eu acho que é onde vocês mais estudam, que é o terror de todo mundo, né? É onde todo mundo tem os pesadelos, com certeza. E aqui a gente tem uma gama de receptores, e por isso a gente vai aprofundar um pouquinho eles hoje, tá? Então, para entender como realmente eu tenho a ação do fármaco, eu preciso entender que o meu fármaco ele tem que chegar lá, ele tem que se ligar no meu receptor, exercer o mecanismo de ação para poder ter o efeito, certo? E aí, o que é que a gente tem que estar sempre muito atento? Se eu tenho um fármaco que ele se liga apenas em um único receptor, ele é mais seletivo. Concordo que, se eu atuo só ali naquele receptor, o risco de eu ter efeitos adversos é menor, porque eu só vou estar ali interagindo em um mecanismo de ação. Agora, se eu tenho um fármaco que ele se liga em 5 receptores, são 5 mecanismos diferentes, são 5 efeitos adversos que eu posso ter ali no desencadear da ação dele. Concordam com isso?
E então a gente precisa entender isso. Por quê? Por exemplo, a adrenalina, ela se liga em vários tipos de receptores, tá? Então aumenta tudo ao mesmo tempo. Aumenta tudo. Mas se eu pego só como eu posso dizer, um alodipino, ele vai agir só ali no único receptor, então ele baixa a pressão só ali naquele. Então ele não tem outros efeitos adversos, tá? E aqui um exemplo clássico que eu gosto de comparar é porque os antidepressivos tricíclicos, eles não são tão utilizados hoje em dia. Porque hoje a gente já tem, né, estratégias que são mais seletivas. Então, quando a gente compara tricíclicos com os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, uma pessoa que faz uso de uma fluoxetina, por exemplo, vai ter bem menos efeitos adversos do que uma pessoa que usa um antidepressivo tricíclico, concorda? Porque o tricíclico ele vai atuar em pelo menos 4 tipos de receptores, tá? A gente vai aprofundar isso à tarde. Então, trouxe esse conceito para vocês também terem noção, né? Porque quando eu uso um antihipertensivo, como eu posso dizer, um propanolol, é diferente do que eu uso um alodipino, por exemplo. Porque são receptores diferentes. Ele pode agir em mais de um tipo de receptor ou não, tá? E aí isso vai variando de pessoa a pessoa. Então, se você compreende bem essa parte do fármaco em si, fica mais fácil de você compreender porque aquele paciente está apresentando isso como efeito adverso. Se eu estou tratando só hipertensão, né? Porque ele pode ter uma crise asmática, que está ali envolvido no beta-2, tá? Em um mecanismo associado. Então é importante vocês entenderem isso, porque algumas drogas são utilizadas em um paciente asmático e essa não é. Então, entender essas diferenças é muito importante, tá? E aqui, como eu falei, nos receptores de superfície ou de membrana, o mais comum que a gente tem é o receptor acoplado à proteína G, os GPCRs, né? Que são os metalotrópicos. Temos também os catalíticos e os ionotrópicos, mas vamos aprofundar os GPCRs. Aqui é só para vocês verem a diferença deles. Não sei se vocês já pagaram farmacologia ou farmacodinâmica, se já tem alguma afinidade com eles ou não, mas aqui no primeiro é o canal iônico, tá? No segundo, um receptor tipo GPCR, ou seja, ele cruza a membrana 7 vezes, enfim, né? Acoplado a uma proteína do tipo G. Temos também os receptores do tipo tirosinease, né? Que eles formam dímeros para poder ter a ação de fosforilar, digamos. E temos também os receptores intracelulares, que está lá dentro da minha célula, no meu citosol. Então, o fármaco ele tem que atravessar a membrana e agir nele lá intracelular. E qual é a diferença deles em termos de efeito, Nayana? Eu posso usar um GPCR se eu quero que o paciente melhore em 10 minutos? Não. Por quê? A principal diferença entre eles está no tempo de ação, tá? O canal iônico é rápido, ligou, abriu, teve efeito. Ligou, abriu, teve efeito. O GPCR não, é super lento. Por quê? Ele vai se ligar lá ao ligante. Ele precisa ter uma alteração conformacional, ativar a proteína G, mudar de GDP para GDP, dividir o dímero beta-gama, ligar um AMP cíclico, por exemplo, ativar um pKa, fosforilar. Então, olha o tempo que eu estou levando, né? Então, isso demora. Os catalíticos é um pouquinho mais rápido do que uma proteína G, mas ainda assim não é tão rápido quanto um canal iônico, porque ele precisa se dimerizar, se autofosforilar, para poder fosforilar outras proteínas e aí sim ativar a minha cascata, né, ali para ter o meu efeito. Então é mais lento também. E o intracelular, não vou nem comentar, né? Ainda precisa atravessar a membrana, achar o receptor, se ligar para poder exercer o efeito. Então também é mais lento. Então entre eles a diferença principal, qual eu vou ali na clínica escolher o medicamento é qual deles vai estar se ligando em qual tipo de receptor. Então prioriza um ionotrópico se você está ali numa emergência, digamos, né? Então aqui é basicamente essa diferença que também tem que estar clara para vocês. Tempo de ação. E aqui aprofundando agora um
pouco sobre os receptores acoplados à proteína G, TEG, né? Eles são responsáveis por mais de 50% dos efeitos dos medicamentos, né? Ou seja, a maioria dos medicamentos vão estar atuando neles. Por isso que se torna, inclusive, o terror da farmacologia, né, hoje em dia, porque a gente precisa estudar eles, tem que ser com eles, não tem para onde fugir. Vai estar ali ele, a gente tem que aprender sobre ele, tá? E aí, sabe-se que a gente tem cerca de 900 tipos de GPCRs, tá? No nosso organismo. Mas estão associados, a graças a Deus, apenas 20 proteínas G, tá? Ali na universidade, a gente aprende alguns 5, 3, dependendo, né? E aí, quando dá para pós, a gente expande mais um pouquinho, mas tem bastante proteína G aí pra gente sonhar com ela, tá? E aí, a gente tem 3 tipos de família de proteína G, A, B e C. Mas a principal, hoje em dia, né, em relação a medicamentos, é a família A. E aqui trazendo um pouco da estrutura dele. Quando fala em GPCR, lembra de 7 alças transmembranares, porque ele parece uma minhoquinha e vai literalmente atravessar a membrana 7 vezes, tá? E ele vai estar acoplado à nossa querida proteína G aqui, tá? E para ativar essa minha proteína G, eu tenho que trocar o GDP por GTP, tá? É onde realmente eu ativo ali a minha proteína G, tá bom? Então, sempre lembrar dessa troca para poder ativar a proteína G, tá bom? Outra questão muito cobrada é nos concursos de residência, enfim, concursos em geral, tá? E aqui eu trouxe como ocorre realmente essa ativação, né, da proteína G. Então, aqui, ó, eu tenho a minha proteína G de forma inativa, tá? Aqui eu tenho o meu ligante, a bolinha verde, então ela se liga aqui ao receptor. Nessa ligação, ela vai ativar a minha proteína G, então ela vai trocar o GDP por GTP, tá? E aqui eu vou ter uma dissociação do dímero beta-gama da alfa-GTP ligada, tá? Então, o dímero beta-gama vai participar ativamente da modulação de alguns efetores, e aí ele vai ativar algumas cascadas, né, intracelulares, assim como também a alfa-GTP ligada, tá? Então, sempre associa isso, não é só o dímero beta-gama que vai ter efeito? Não, a alfa-GTP ligada também pode ativar, tá? E aqui, alguns exemplos, né, pode ativar uma adenilciclase da vida. Não sei se vocês já estudaram, já aprofundaram, né? Como é que está aí o nível de terror de vocês com a farmacodinâmica. Temos também a fosfolipase tipo B, beta. Canais iônicos ele pode ativar também, tá? Como também a via da ROR, enfim. Então, a partir dessa ativação da minha proteína G, do meu dímero beta-gama e do meu alfa-GTP ligado, eu vou desencadear ali uma cascata de ativação, né, de modulação, que eu vou ativar os segundos mensageiros, vou produzir os segundos mensageiros, que vai ser quem vai exercer realmente o meu efeito, né, do medicamento. Tranquilo até aqui? E aqui eu trouxe os principais, né, tipos de proteína G que a gente encontra. Então, proteína do tipo GQ/11, que a gente sempre cobra, né, para vocês, ó, na prova tem que ser GQ11, enfim. A gente tem aqui a GQ, que ativa principalmente a fosfolipase beta, tá? E modula a entrada de cálcio, tá? Então, aumenta o cálcio intracelular, que está relacionado principalmente com a de contração. Temos também a proteína G do tipo GS, no qual vai ativar a adenilciclase, aumentar a MP ciclo, vai ativar a PKA e vai fosforilar várias outras enzimas, né, proteínas, e aí vou desencadear também uma contração, por exemplo, tá? Temos a proteína G do tipo GI. A GI, eu gosto de associar o I a inibitório. Então, pensou em GI, pensa em inibir, tá? Então, GI, ela bloqueia, inclusive, a ação da adenilciclase. É um dos mecanismos de ação muito associado em antagonistas, por exemplo, tá? E aqui, como é que eu vou fazer essa inibição? Eu aumento o potássio intracelular. Então, eu levo a uma hiperpolarização, por exemplo, tá? Temos
eu chamei a G12. A G12, ela é menos comum, digamos assim, tá? Então, tem que saber de todo jeito GS, GQ e GI, tá? Eu acho que o Pablo deve pegar muito no pé de vocês com elas, né? Então, essas são as classes, as clássicas, né, Pablo? E aqui, não vou aprofundar a imagem para vocês não enlouquecerem, né, aqui, mas é só mostrando realmente alguns mecanismos delas, tá? Então, aqui eu tenho a GI, por exemplo, está inibindo aqui a adenilciclase. Então, se eu inibo a adenilciclase, eu já não tenho um aumento de AMP ciclo, não tenho pKa, ela não ativa todas essas vias aqui, tá? E aí, consequentemente, não consegue alterar ali uma expressão gênica, tá? Aqui, já na GS, aqui nessa via, a GS, ela ativa a adenilciclase. Então, se eu ativo a adenilciclase, eu aumento o meu AMP cíclico, ativo a minha pKa e ativo todas essas outras vias, tá? Modulo a parte de expressão gênica também. Então, veja, é sempre uma cascatinha. Então, se você entende qual é a função principal daquela proteína G, você consegue ter noção se vai, como eu posso dizer, ativar ou inibir aquela cascata, tá? Temos aqui a proteína G, né? A G aqui, ó, ativa a fosfolipase C, que vai converter PIP2, né? O famoso PIP2 em diacilglicerol e fosfato de inositol trifosfato, e aí vai aumentar o cálcio intracelular, vai ativar o diacilglicerol APKC aqui, que vai ativar outras vias, né? Então, vejam, é um mundo de ramificações que a gente vai tendo conforme vai ativando cada parte dessa cascata, tá? Então, como eu falei, se você entende a base dessas três proteínas G, principalmente GS, GI, GQ, você consegue inferir, pelo menos, mais ou menos qual é o mecanismo de ação daquele fármaco, tá? Ah, Nayana, mas nem sempre vai causar o mesmo efeito, não é? Sim. Por quê? Dependendo do local, o efeito é diferente, tá bom? Por exemplo, eu posso ter uma GS no músculo líquido e posso ter também uma GS no brônquio. Vai ser totalmente diferente o efeito. Em um ele pode contrair, no outro ele pode relaxar, ou o inverso, tá? Então depende muito do local. Não vou aprofundar também, porque senão é muita informação para um dia só. Teria que ser só uma aula de GS para a gente entender em cada local como é que vai estar a ação dela, tá bom? Então, vou finalizar por aqui e trago sempre essa parte, essa frase, né, da Paracelso ali, 1400, em que ele disse, né, pela primeira vez, que a dose correta diferencia o remédio, e a dose correta é o que vai diferenciar o que é um remédio e um veneno, né? Então, lembram lá da faixa terapêutica? O que vai delimitar se eu vou ter um efeito benéfico ou não vai ser a minha dose. Então, sempre tenho que manter naquela faixa. Então, é isso por hoje. Agora de manhã, e de tarde a gente aprofunda mais, tá bom?